Vou começar. Então, boa noite para todo mundo. É um prazer estar aqui de novo. Mais um aniversário do Cantinho de Jesus. Hoje eu vou ter um trabalho espinhoso, porque fazer biografia muito próximo em termos espaço-temporais é bem complicado, né? Se vocês forem ver os outros companheiros, Camilo Flammarion, Leon Denis, Bezerra de Menezes, dá uma distância temporal mesmo de localidade que é mais fácil, né? Aqui não. Aqui, o Honório eu conheci pessoalmente, o Delano conheceu pessoalmente, deve ter alguma pessoa que também conheceu ele pessoalmente. Então é mais difícil ainda fazer uma biografia, falar sobre alguém que vivenciou conosco aqui como encarnado no plano terrestre. É óbvio que eu vou tentar abordar a vida do Honório, não vou falar da vida pessoal dele, né? Que ele era funcionário aposentado do Banco do Brasil, que ele tinha 2 filhas, que ele morava no Padre Eustáquio. Não vou falar nada disso. Eu vou falar do trabalhador espírita, né? E tomara que essa biografia sirva para nos estimular para o nosso processo de crescimento e transformação também, que eu acho que é o principal. É ter esses exemplos de outras pessoas para que a gente possa transformar a nossa própria vida. Por isso que eu acho que... Eu estava brincando que, com amigos meus, assim, se eu ia conversar de forma polêmica essa fala. Porque há 2 formas de falar. Está errado aqui? Não está ouvindo nada, não? E agora? Viu? Não está funcionando o microfone, não? Ah, não é para lá. Esse microfone está lá, não é para cá. Mas você está me ouvindo aqui, assim, Google Voz, está me ouvindo? Ah, então beleza. Qualquer coisa eu... Não, mas eu uso minha voz de lunar, assim, aí né? Eu falo bem alto, assim, tá? Fica tranquilo, né? Então, eu vou tentar trabalhar a biografia do Honório para que seja útil para a nossa vida pessoal mesmo. Eu não vou fazer como eu vejo, teve algumas pessoas que falaram sobre a vida do Honório, e são pessoas muito próximas afetivamente. E quando você é próximo demais afetivamente, qual que é a tendência? Você santifica a pessoa, né? Depois da morte. Não, eu vou tentar fazer uma análise mais neutra. Por isso que eu vou começar com a polêmica. A polêmica é: o Honório era extremamente mal-humorado. Pessoa extremamente severa e muito mal-humorada. E muitas vezes dava cada pancada nos outros, que você falava assim: nossa senhora, meu Deus, a pessoa foi até desancar. Mas o mais interessante dele é, ele sabia disso, fazia o máximo dos seus esforços para mudar isso nele. Se vocês forem ouvir, hoje em dia tem as gravações dele na internet, né? Da Gênesis, do Apocalipse, e em algumas das palestras ele fala assim: ó, eu estou muito bravo hoje. Porque ele sabia que ele estava bravo, ele sabia que ele era bravo, ele sabia que ele era mal-humorado. Ele sabia que muitas vezes ele tratava as pessoas meio de forma ríspida. Esse que é o interessante no Honório. Ele era um ser humano. Ele era um santo. Ele era um ser humano em busca de transformação, de mudança. Um grande educador também. Alguém que se propôs a estimular as pessoas que estavam no seu entorno, que buscassem a proposta de estudo e se transformassem também. Então, é alguém muito humano, é alguém que trouxe para a gente um exemplo de perseverança, de disciplina, de disposição dentro do trabalho no espiritismo. Nós vamos perceber, em toda a vida dele, sempre essa vinculação com o campo da educação. Formando trabalhadores, quem conhece o Grupo Emmanuel aí, lá na Rua Perdões, lá no Padre Eustáquio, né, sabe? É pequenininho. Não cabe quase ninguém lá dentro. Por quê? Qual que era a proposta do Honório? Formar trabalhadores para as outras casas. A proposta dele era de núcleo de estudos, para preparar as pessoas, para observar e olhar o evangelho de forma diferenciada, trabalhar determinados princípios e depois da formação lá, e trabalhar no mundo. O Afonso veio aqui ontem, né? O Afonso me fala várias vezes que ele não teve a oportunidade, por exemplo, de frequentar os sábados de manhã lá no Honório. Ele ia de vez em quando, mas de vez em quando ele sumia. Por quê? Porque ele foi formado e ele foi trabalhar. Ele foi servir, ofertar os dons que ele tem da fala para outras pessoas. Então, esse era o propósito do Honório, de formação, de trabalho, de transformação. Ao final da vida dele, ele foi chamado para ser presidente da União Espírita Mineira. Também um ótimo líder e coordenador. Porque era interessante ver como ele agia. Ele era extremamente detalhista. Ele, se entrasse na casa do Grupo Emmanuel, ele olhava se todas as luzes estavam funcionando. Ele olhava se tinha lixo no chão. Ele tinha esse cuidado com as pessoas que adentravam aquele local. Tinha uma fala dele interessante, que eu acho que mostra muito da personalidade dele, que ele falava que se você vê uma casca de banana na rua, não dá só para olhar para a casca de banana e deixar ela lá largada
no meio do caminho. Mas você tem a responsabilidade de jogar ela do lado, para que o próximo que passe por lá não tenha condições de cair pisando nessa banana. Então, é esse tipo de mentalidade que ele tinha, de tentar ver o global, de tentar compreender como funcionava as leis dinâmicas do universo. Tanto que o princípio que ele mais gostava de estudar era a evolução, né? Ele gostava de exercitar no campo da evolução. Então, vou tentar falar de um ser humano, não de um santo antes do tempo, né? Vamos trazer o ser humano para que a gente possa pensar em nossa vida como seres humanos. Para que não fique distante, né? Já que ele está próximo espaço-temporalmente, ele desencarnou há 15 anos atrás, né? E participou do movimento espírita da cidade de Belo Horizonte. Então, vamos trazer ele para próximo de nós, vendo que é alguém que venceu inúmeras dificuldades, limitações, inibições, e se transformou nesse ícone que hoje todo mundo vê como referência em termos de estudo do Evangelho e do tema evolução. E aí vocês podem ver o número de trabalhadores que ele formou, né? Cada casa espírita de Belo Horizonte, se você falar o nome do Honório, você vai ver que tem alguém que estudou com ele em algum momento. Que aí é outra proposta maravilhosa dele também. Ele podia ser muito favorável, mas ele era extremamente democrático. Mesmo se eu não gostasse dele, muita gente falava isso de forma aberta para ele, e ele morria de rir, né? Mesmo se eu não gostasse dele, o Grupo Emmanuel, no sábado de manhã, na terça-noite, era porta aberta. Você tem base para estudar já com ele? Não, não tem nenhuma. Não tem problema. Senta, vai aprendendo, vai ouvindo. Um dia você aprende o que ele está falando. Ele era extremamente democrático. Não tinha estudo avançado de porta fechada, não. A nota de corte você consegue acordar de manhã, né? Porque era bem cedinho a reunião do Grupo Emmanuel de manhã. Aliás, é a mesma nota de corte do Leão, né? Do Leão Zalho, né? Se você consegue chegar cedinho, você está preparado para começar a estudar. Então, não desdenhava de ninguém, investia em todo mundo. Isso também é uma característica maravilhosa. De um trabalhador maravilhoso, né? Vamos falar a verdade, um trabalhador que buscava excelência em todos os seus atos. Buscava excelência também no contato com as outras criaturas. Com dificuldades como nós mesmos, mas tentando a transformação. Vamos lá, começar aqui. Eu só trouxe os dados iniciais aqui. Aqui. Esse aqui não está passando, não. Vamos lá. Opa. Será que esse ficou sem querer? Peraí. Agora, não está nem passando. Então, fala. Peraí. Esses eu enviei alguns textos dele também, porque, na realidade, o livro Luz Imperecível é um livro dele, né? Os contatos que ele teve junto de diversos companheiros do Grupo Emmanuel, ele acabou. Foi. Joia, tranquilo. Vamos lá. Então, é isso. Eu vou tentar trabalhar, então, a biografia do Honório dessa forma, de forma reflexiva, para a gente pensar a nossa vida. Primeiro ponto. Eu já falei um pouquinho do meu local de fala, né? Porque eu acho que todo mundo que biografa alguém tem que falar do seu local de fala. Então, o André era alguém que ouviu e conheceu ele pessoalmente. Teve uma intimidade muito grande com ele? Não. Né? Eu não sou como o Carlos Evangelista, o Haroldo, o Wagner, que tiveram mesmo um contato próximo, de frequência à casa dele. Não. Eu era alguém que tinha aquela escola aberta lá, sábado de manhãzinha, eu frequentava a escola, né? E para me falar sobre ele agora, isso é até um local de fala muito bom, porque eu consigo manter o distanciamento afetivo emocional. Eu consigo ver alguns pontos que talvez essas pessoas não viram, porque eram muito próximos do Honório. Então, esse é o meu local de fala. No terceiro ponto, eu quero falar sobre o que é um apóstolo, né? Vamos fazer a distinção de apóstolo e discípulo segundo o Espírito Emmanuel no livro Fonte Viva. Todos nós que já nos dispomos ao trabalho de transformação, já estamos aqui nesse horário aqui, tentando compreender um pouquinho mais a mensagem do Cristo e tentando transformar nossas vidas em termos intelecto-morais, nós somos discípulos. Isso aí não dá para fugir mais. Nós somos discípulos de Jesus? Não, nós podemos até ampliar mais, nós somos discípulos da vida. A vida está tentando nos proporcionar um campo de ensinos mais amplo. Está tentando nos mostrar novos horizontes de entendimento das leis superiores.
Nós ainda somos vinculados a uma figura do pai, muitas vezes castrador, que castiga. E desde a fala do Cristo, há 2000 anos atrás, no mínimo a proposta é de abertura de consciência para compreender essa figura de Deus e a nossa caminhada nesse planeta Terra, de uma forma diferente. Agora, a proposta, o nosso propósito, é do aprendizado do amor. Se eu me disponho, no dia de hoje, ou mesmo em outros locais, né, se eu me disponho a vir num ambiente como esse, aprender alguma coisa diferente da proposta do mundo, eu me coloco como discípulo da vida. Como discípulo desse grande processo de transformação coletiva que nós participamos dentro do que nós chamamos de movimento espírita ou comunidade espírita. Né? Comunidade eu acho que é mais afetivo, mais próximo. Significa um conjunto de valores, ideais compartilhados, uma caminhada conjunta em que nós tentamos aprender um pouquinho mais, como eu falei, das leis do universo, e nos transformarmos em homens de bem, que é um grande propósito nosso quando a gente adentra a casa espírita. Então, nós somos discípulos, tranquilo? Todo mundo se considera discípulo, porque muitas vezes nós temos aquela fala meio enviesada, meio, muitas vezes até bem depreciativa. Nós não acreditamos que a vida investe em nós. Nós não acreditamos que a divindade investe com inúmeras oportunidades e possibilidades de crescimento e evolução. Que nós estamos numa dinâmica de progresso. Muitas vezes, até de forma inconsciente, mas que nós já estamos caminhando. Esse é o primeiro ponto. Nós somos discípulos da vida. O Honório, além de discípulo da vida, porque tinha suas dificuldades, estava tentando trabalhar com essas dificuldades, ele também, a partir um processo, de uma programação reencarnatória, se colocou numa condição do planeta Terra de apóstolo. O que é apóstolo? Segundo a fala do Espírito Emmanuel, o apóstolo é o educador por excelência. É aquele que já tem responsabilidade num campo mais coletivo. Se eu for imaginar o trabalho do Honório, anos e anos dentro do Grupo Emmanuel, nas reuniões de terça-feira, nos cursos que ele dava à sexta-noite, nos trabalhos de sábado de manhã, mesmo nas reuniões mediúnicas de quinta-feira, seja no Grupo Emmanuel, seja em Mário Campos com o Wagner, ou mesmo no atendimento fraterno, eu tive uma ótima oportunidade de ser atendido por ele diversas vezes no atendimento fraterno, né? Era alguém disposto ao trabalho, era alguém trabalhando em prol do seu desenvolvimento, mas ao mesmo tempo também que tinha responsabilidade com as outras pessoas. Era alguém que se colocava, então, no papel de professor, de mestre, de orientador. Se você procurasse ele na segunda-feira à noite no Grupo Emmanuel, no atendimento fraterno, ele te indicava de forma aberta diversas formas e estratégias para que você pudesse buscar uma proposta de transformação pessoal. Era alguém que o contato, estar junto dele, era alguém que te estimulava para uma busca, por exemplo, no campo dos estudos. Eu acho que lá no Grupo Emmanuel, na época do Honório, ninguém teria coragem, por exemplo, de não estudar para ir para lá. No dia de hoje, quando eu vejo um expositor trabalhando nas diversas casas espíritas, eu percebo que muitas vezes não há o preparo adequado, não há o estudo em determinados temas, como se fossem temas batidos, eu não precisasse estudar de novo um determinado tema. O Honório, visivelmente, todas as vezes que eu via ele falando, todas as vezes ele estava preparado. Visivelmente, ele estudou todas as vezes para falar, talvez coisa que ele falou milhares e milhares e milhares e milhares de vezes. Ele tinha preocupação com detalhes, ele é perfeccionista. Ele se colocava num campo de estudo muito aprofundado. Ele tinha interesse não só no conhecimento da doutrina dos espíritos, mas também das diversas escolas espiritualistas, das religiões de forma comparada e, ao mesmo tempo, também da ciência do mundo. Por isso, ele, quem ia lá às terças à noite, também sábado de manhã no Grupo Emmanuel, via diversos companheiros da área da ciência acadêmica buscando a orientação dele. Astrônomos, pessoal da área da física, da filosofia, muitos assistiam à reunião dele e conversavam com ele sobre determinados assuntos, muitas vezes de forma mais particular. Porque era uma pessoa interessada no conhecimento, era uma pessoa que buscava sempre o máximo das suas possibilidades em termos intelectivos e em termos morais. Então, participar junto de um grande professor desse é sempre ser estimulado a estudar. E ele gostava desses estudos e, como eu falo, os temas que ele gostava de trabalhar
Primeiro, o tema central, o princípio central que ele gostava de trabalhar em todas as reuniões era evolução. E aí ele trabalhava tanto os aspectos da evolução anímica, como também tentar compreender o que o Evangelho, o Novo Testamento e o Antigo Testamento tinham de componentes a serem pensados para esse tema central que chama evolução. E aí o Delano participou, né, Delano? No sábado de manhã, né? Trabalho por anos e anos no livro A Gênese, a Gênesis bíblica, né? A Gênese mosaica. E, ao mesmo tempo, também, trabalho do livro do Apocalipse. Então, era alguém que buscava abrir o campo, abrir o horizonte para as pessoas que estavam lá sentadas, para que as pessoas fossem estimuladas a buscar seu próprio caminho. Tanto que nós vemos diversos trabalhadores que ele formou, tendo a leitura base do Honório, mas, ao mesmo tempo, também explorando outros aspectos. Quando foi feita a leitura do livro Luz Imperecível, no começo, que talvez o Luz Imperecível seja a obra escrita que represente o pensamento do Honório como encarnado. Porque ele também tinha essa característica também. Ele é um trabalhador silencioso. Ele não editou muitas obras, ele não escreveu muita coisa. Mas, ao mesmo tempo, tudo que ele trabalhava, mesmo o livro Luz Imperecível, ele abordou isso de forma coletiva. Se você pegar o livro Luz Imperecível hoje, tem lá o nome do autor, Honório Onofre de Abreu? Não. A escrita esse é um trabalho coletivo, mas todo mundo sabe que aquele trabalho é a expressão do pensamento dele. Um trabalho que ele agregou diversas outras pessoas para construir aquele livro, mas, ao mesmo tempo, também que expressava o pensamento dele. E aí nós vamos ver como metodologia de trabalho junto ao Evangelho, o famoso Evangelho miudinho. Muita gente aí já sabe como funciona. O que é o Evangelho miudinho? Você pega um versículo do Novo Testamento e explora todas as palavras desse versículo do Evangelho. E mais, no primeiro movimento, você tenta compreender o contexto desse versículo, tenta pegar o dicionário bíblico, concordância, analisar de forma comparativa com outras partes do Novo Testamento, ou mesmo do Antigo Testamento, mas depois retirar o espírito da letra e tentar compreender o que aquele versículo traz para a sua vida, para a sua proposta de transformação pessoal. Então, a abordagem do Honório, mestre e professor, é princípio, evolução, trabalho junto ao Evangelho. Tentar utilizar da metodologia de análise minuciosa, seja no Antigo como no Novo Testamento. Então, vamos lá. O apóstolo, então, é educador por excelência. Nele reside a improvisação do trabalho e o sacrifício de si mesmo. E aí é algo também que você via isso de forma muito clara na essência do Honório. Ele sacrificava as horas do seu dia em prol da doutrina dos Espíritos. E aí eu posso pensar no trabalho dele em termos de pessoais. Quando ele aposenta do Banco do Brasil, ele dedica todas as horas do seu dia no atendimento junto à Casa Espírita. Não só o Grupo Emmanuel, não só a União Espírita Mineira, mas também talvez algo que poucos conheçam, mais quem está vinculado ao Hospital Espírita André Luiz, também os atendimentos no Hospital Espírita André Luiz. Principalmente no atendimento junto aos pacientes. Até hoje, quando eu fiz um trabalho voluntário no Hospital Espírita André Luiz, ainda tinha paciente que lembrava do Honório, que falava com o Honório em atendimento fraterno. Muitas vezes no Grupo Emmanuel, ele indicava a pessoa, em vez de fazer o atendimento fraterno lá no Grupo Emmanuel, para procurar ele, que tinha mais tempo lá à tarde, ou não sei se era terça ou quarta-feira à tarde, lá no Hospital André Luiz. Então, é um trabalho feito com muito carinho, com muita qualidade, mostrando que ele sacrificava muito do seu tempo em prol das outras pessoas. Também serve como exemplo para nós, como trabalhadores, né? Claro que nós, no mundo moderno, temos que ajustar o nosso tempo com a família, o nosso tempo com os nossos queridos, mas, ao mesmo tempo, também sacrificar, muitas vezes, algumas horas do nosso dia em prol da comunidade. Ofertar os nossos talentos, que todos detêm, né? Em prol de uma transformação coletiva. Que, aliás, esse é o propósito da nossa passagem nesse planeta Terra. Não só o processo de transformação pessoal também, mas também olhar para o outro com mais carinho, com mais caridade, com mais cuidado, e tentar ofertar mãos amigas para aqueles que estão num processo, muitas vezes, extremamente difícil. Por isso que eu acho que essa passagem dele no Hospital Espírita André Luiz mostra muito disso. Se a gente for pensar bem, nos dias de hoje. Nos dias de hoje, muitas vezes a pessoa, a Jaqueline estava brincando, a pessoa fica famosa, né, fazendo exposição, e já acha que não precisa falar em alguns locais, né? Ele não. Ele se dispunha a falar onde tinha pessoas para ouvir. Ele se dispunha a acolher pessoas
no hospital psiquiátrico, muitas vezes com pacientes que não tinham nem vinculação com o doutrina dos espíritos. E aí, nós podemos pensar um pouquinho sobre isso, um pouquinho mais disso, né? Rumo à esfera superior, os apóstolos, porém, são os condutores do espírito. Conduziu diversas pessoas na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, e eu acho que talvez o trabalho dele até tenha se amplificado após o desencarne, principalmente no trabalho do Evangelho. O trabalho do Honório junto ao Evangelho, junto à abordagem minuciosa do Evangelho, surgiu duas linhas de trabalho interessantíssimas nos dias de hoje, como da União Espírita Mineira lá, o estudo minucioso do Evangelho de Jesus, que é o UDI, né? Ou os NEPs que o Haroldo, o Wagner fundaram lá na Federação Espírita Brasileira. Trabalhos de estudo mais consciente, utilizando dicionário, concordância, tentando fazer análises comparativas dos versículos do Novo Testamento. Alguns também, como Afonso, se dispõem a trabalhar também com o Antigo Testamento. Né? Vamos lá. É isso aí. Quem conhece essa figura aí, né? Quem lembra dele era o Priorino. Só andava com uma camisa marrom e outra azul escura. Nunca vi. Eu estava sempre de blusa de frio. Era bem friorento. Né? Era bem friorento, não era... Porque aí está a diferença. Quando você biografa alguém, você é muito próximo afetivamente, você dá a impressão que essa pessoa é alguém, talvez ela não seja. Por exemplo, quando eu vejo o relato de um Wagner, de um Haroldo sobre Honório, fica parecendo um Chico. Mas não era o Chico, não. Ele era alguém que, por exemplo, as pessoas tinham muita dificuldade de aproximar dele, porque ele era uma pessoa extremamente austera. Ele punha distância. Ele era bem, né? Ele era, né? E ele punha essa distância. Ele tinha todo o seu tipo de trabalho específico, mas ele não era uma pessoa acolhedora, ele era um instrutor espiritual. Ele era como um grande professor, e muitas vezes, diante do professor que sabe muito, as pessoas ficam com vergonha, que elas fazem? Elas distanciam. Então, muitas vezes no Grupo Emmanuel, quando estava lá na secretaria, lá, eu via, as pessoas não tinham coragem de se aproximar dele, porque ele tinha toda uma postura, todo um aspecto, que era toda a expressão da personalidade dele, na vivência dele como encarnado. Então, aí a gente vai já fazendo a diferenciação, né? Não é o acolhedor, não é o carinhoso, é o instrutor. O instrutor, se a gente for pensar naquela foto do Espírito Emmanuel, aquele ali é o perfil como do Emmanuel. Aliás, se eu for pensar num tipo de pensamento que Honório bebeu de forma profunda em termos de doutrina dos espíritos, é o conhecimento na base das obras do Emmanuel. Muitas vezes ele falava de tal forma que ele reproduzia frases do Emmanuel, visivelmente dos livros como Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Caminho da Luz, Roteiro, Pensamento e Vida. Porque ele estava tão na dinâmica de pensamento do Espírito Emmanuel, era tanta afinidade e sintonia, que ele acaba sendo um representante do tipo de pensamento do Emmanuel aqui no planeta Terra. Mais até que o Chico, por incrível que pareça. Né? Por incrível que pareça, o Chico serve de instrumento, serve desse canal de comunicação do Espírito Emmanuel, mas em termos de entrar no pensamento e reproduzir o mesmo tipo de didática, o mesmo tipo de pedagogia vinculada à filosofia do Emmanuel, o Honório, eu acho que ele entrava nessa linha de uma forma bem clara. Né? Tanto que o trabalho do Evangelho é baseado nesse tipo de abordagem. E aí a gente vai compreender os dados biográficos, a gente, por alto, como eu falei, eu quero trabalhar o trabalhador espírita, não o homem. Né? 12/6/1930, o nascimento dele, o desencarne há 15 anos atrás, 13/11/2007, aqui da cidade de Belo Horizonte. Né? Começa na doutrina dos espíritos em casa, seu pai já era espírita já, e toda a família espírita, nós temos que pensar também, ele faz um trabalho junto aos seus irmãos dentro da doutrina dos espíritos. Né? Não é só o Honório, quando o Delano, todo quem já participou lá do grupo, não sabia, não era só o Honório, era o Oswaldo Abreu também. Honório Abreu, Oswaldo Abreu, o seu Lúcio de Abreu, e todo um grupamento que encarnou aqui nessa região de Belo Horizonte para trabalhar em prol da mensagem espírita. Né? Então, Joaquim Honório de Abreu e Ana Maria de Abreu eram os pais do Honório, casados, 2 filhas, né? Uma delas ainda é trabalhadora do Grupo Emmanuel ainda, funcionário do Banco do Brasil aposentado. Né? E esses aí são os dados do Honório encarnado no planeta Terra. E aí eu tentei explorar falas do próprio Honório a partir dos textos do Luz Imperecível, ou mesmo alguns opúsculos que estão perdidos por aí.
né? Tem uma apostilinha sobre evolução, que é muito divulgada aqui em Belo Horizonte, tem um artigo do Honório lá. Também procurei também um artigo, não encontrei, que encontrar também, que é um texto do Honório também, um artigo da revista do Reformador, que ele fala um pouquinho sobre o Apocalipse. Ele fala lá da história do cavalo branco do Apocalipse lá. Quem quiser procurar, é interessante. Então, como trabalhador espírita, fala do próprio Honório. O valor de uma reencarnação, principalmente quando a transformamos em campo de sementeira de caracteres cristãos. Interessante, quando eu leio isso, eu lembro da fala dele. São palavras que ele utilizava muitas vezes. Caracteres é uma delas. Né? Para a vida plena, fazendo da dor e da oportunidade de ação no bem aqui recebidas efetivos instrumentos de aperfeiçoamento moral, mostrando que para um trabalhador da seara espírita é um trabalho de aperfeiçoamento constante. Por isso que eu destaquei. Eu não via nele nas exposições dele, por isso que a exposição dele era sempre nova e sempre continha ângulos novos, porque ele se preparava para cada uma das exposições. Aliás, visível que ele se preparava não só para as exposições, mas também para contato com outras pessoas em termos de liderança e mesmo o trabalho na União Espírita Mineira, ou mesmo eventos mais simples. Há relatos como o do Haroldo, né, que falam que ele encontrou o Honório numa reunião com 5 pessoas. É bem o perfil dele mesmo. Não importa o número de pessoas, mas ele prepara da mesma forma para a multidão, como também para poucas pessoas, porque ele, como ele dizia, ele olhava para o público e não sabe a semente lançada o que vai dar no futuro. É esse o propósito. Ele entrava muito nessa dinâmica de conhecimento da parábola do semeador do capítulo 13 de Mateus. Eis que o semeador saiu a semear. Ele semeava semente de conhecimento e transformação, porque ele sabia que das pessoas que estavam colhendo essa semente, a apropriação de cada uma delas é de cunho individual. Então, ele, como trabalhador, ele se expressava no trabalho, investia nas pessoas, mas deixava para a pessoa um espaço adequado para o seu próprio desenvolvimento. Por isso, muitas vezes, eu via no grupo Emmanuel, aí a visão daquele que não tem muito movimento, uma visão à distância, pessoas que se desenvolviam com um determinado ponto junto ao Honório já não tinham muito espaço, porque até batiam de frente em termos de pensamento com ele. Precisavam buscar outros locais de trabalho. Isso para ele era dificuldade? Não. Ele via isso como uma grande construção da dinâmica evolutiva, a construção da lei de sociedade. Ele compreendia que o trabalho com aquela determinada criatura era feito por determinado tempo. Ele, colhendo os valores necessários naquele local, buscava outros locais para a continuidade do seu progresso. Por isso, ele era extremamente desapegado. Isso eu acho que é uma característica central dele também. Ele era desapegado. Desapegado de resultados e, ao mesmo tempo, desapegado de pessoas. Ele formava e liberava, formava e liberava. As inúmeras pessoas extremamente qualificadas que ele formou no Grupo Emmanuel, principalmente no sábado de manhã, que talvez era a reunião que ele achava que o investimento em conhecimento fosse mais aprofundado, ele deixou que as pessoas fizessem os seus trabalhos em outros locais. Ele nunca tentou fazer aquela cooptação amiga, né? Nossa, você é lá do Sheila, você é lá do Glacos. Não, para que você está lá? Você já finalizou com a gente aqui, por que você não fica trabalhando aqui com a gente? Ele nunca fez isso. Ele formou e deixou passar. Formou e foi formando. Né? Ele tinha prazer em formar as pessoas. Isso é interessante também para a gente pensar. Né? Para o nosso trabalho. Né? Aqui, não esqueço. E aí, o papel de educador. Aliás, o destaque que eu dei para a biografia do Honório é o papel de educador. Tem o papel, alguns papéis que ele efetivou como trabalhador espírita. Educador, um professor, né? Que eu acho que eu estou destacando mais, se vocês compreenderam. Um líder, um coordenador também, como eu disse, ele foi, pela capacidade mesmo gerencial dele, ele foi chamado a de postos de coordenação em termos de movimento federativo, seja no estado de Minas Gerais, ou mesmo em auxílio à Federação Espírita Brasileira, porque ele tinha realmente uma enorme capacidade de trabalho, uma enorme capacidade de organização. Ele conseguia ver o quadro geral, muitas vezes, muito antes que as outras pessoas que estavam do lado dele. Realmente uma pessoa extremamente competente, né? Eu brinquei que ele era mal-humorado, ele era bem mal-humorado, mas ele é uma pessoa extremamente competente. Era até irritante ficar do lado dele, né? Porque você via, ele conseguia ler o quadro todo antes de todo mundo. É como se um jogador de xadrez, ele conseguia ver o painel e ele conseguia saber como que as peças estavam sendo movimentadas naquele painel. E ele agia em cima das circunstâncias, dentro do contexto,
de uma forma sempre harmônica, equilibrada, né? Era um movimento sempre muito equilibrado, muito bonito de ver. Como quem admira um trabalhador espírita, olhava e falava, movimentos adequados, de forma correta, contato com as pessoas de uma forma adequada, adequação de mensagem também de uma forma muito tranquila. E aí, falar de adequação é falar do papel dele de educador também. Ele falava que ele adequava a mensagem, ele dava uma melhoradinha, que a pessoa passava aperto para aprender, tanto na terça-feira, lá à noite, como também no sábado de manhã. Mas ele, no contato pessoal, principalmente no atendimento fraterno, ele fazia o máximo para criar uma ponte de comunicação, para poder auxiliar da melhor forma a outra pessoa que estava do outro lado, né? Então, como um bom professor, sabia adequar, sim, a mensagem. O mestre desperta as faculdades que já eram ignoradas e dormentes, né? No âmago do eu ainda inculto. Ele entra bastante nessa fala do Vinícius, né? Ele não pega na sua mão e vamos transformar. Não. Ele lança o quadro, ele mostra como funciona, e aí você se apropria desses valores, caminha com suas próprias pernas. Esse é o papel desse pedagogo, né? Desse encaminhador. A missão do mestre não consiste em introduzir conhecimentos na mente do discípulo. Se este não se dispuser a conquistá-los, jamais o possuirá. Para que a gente possa sair da condição de passividade dentro da casa espírita. A casa espírita nos proporciona um laboratório, um ambiente de trabalho, de transformação espiritual para a nossa alma. O Honório conseguiu construir, joia, tranquilo. Eu estou estudando a biografia dele. Mas agora o movimento é nosso. Nós aprendemos com alguém que já fez anteriormente para que a gente possa ter mais condições de tentar compreender como a gente vai possibilitar isso na nossa vida agora, né? Então, é se apropriar desses valores que a gente está aprendendo na casa espírita para a nossa caminhada. Sempre sendo estimulados, seja os seres encarnados, como o Honório naquela época, e também no nosso contato com os amigos espirituais, seja através das reuniões mediúnicas, seja durante o sono físico também. Sempre lembrar disso, que nós também temos os nossos encontros no plano espiritual. A nossa possibilidade de aprendizado, de ser estimulado, confortado, consolado por nossos anjos guardiões durante o nosso sono físico, para que o nosso retorno aqui no dia seguinte, no corpo de carne, se dê de uma forma mais equilibrada, sem tanta dor, sem tanto sofrimento, sem tanta angústia, né? Então, vamos tentar entrar nessa posição de discípulo, né? E aí, se a gente for pensar na posição de discípulo, tentando retornar àquela fala do livro Fonte Viva, do Espírito Emmanuel, o discípulo tem que ser receptivo e aberto. A primeira virtude a ser trabalhada em qualquer discípulo é humildade. O discípulo não dá para falar que sabe tudo. O discípulo não pode ter a última palavra. O discípulo não pode ser aquele que se coloca diante da vida como detentor de todo conhecimento. O discípulo é aquele que, de forma humilde, começa a trocar com as outras pessoas e compreender sua posição. E, ao mesmo tempo, também, a sua caminhada dentro da vida. Ouve um aqui, ouve outro ali, ouve o Afonso, ouve as pessoas que vão falar de outras biografias nos próximos dias, tenta compreender um pouquinho como o Camilo Flammarion viveu a vida dele, como Leon Denis, como Bezerra de Menezes se apropriou dos valores da doutrina dos espíritos e transformou em alguém como um apóstolo da caridade. Joia, está tão distante assim? Não. Se ele fez, eu também posso fazer na minha vida. Talvez demore mais investimento, mais trabalho, mais perseverança, mas não quer dizer que não seja possível. Não quer dizer que ao final da minha vida eu posso estar muito melhor de quando eu entrei. Então, eu acho que isso que é a vantagem de estudar a vida de outras pessoas. É de tentar compreender a minha presença dentro dessa existência, no planeta Terra. E aí, um grande campo de trabalho, um campo central, a casa do Honório, em termos de trabalho, é o Grupo Espírita Emmanuel, né? Lá na Rua Perdões, funciona até hoje. Se chegar lá na porta, tem placa não, hein? Como eles dizem, tem placa lá não. Vai ter que ir no Google lá, nem sei se no Google tem, né? Vai ter que encontrar lá, um muro lá, amarelo lá. Aí, eu lembro até hoje, ele era uma característica maravilhosa dele também, excelente trabalhador e, ao mesmo tempo, também, o primeiro a chegar, o último a sair. Sempre, sempre. O primeiro a chegar, o último a sair. Na minha mente, até hoje eu lembro. Terça-feira à noite, a reunião começava às 19h30, ele chegava às 18 horas. Ele morava perto, ele morava na Cesário Alvim,
perto ali do Padre Eustáquio, alguns quarteirões ali do Grupo Emmanuel, ele pegava o carro dele, lembra até? Primeiro era um Monza velho, depois era um Palio. Aí ele pegava o carro dele, ele não parava em frente ao grupo, e aí a gente percebe também outras características dele, ele não gostava de incomodar as pessoas, ele pensava assim, ó, eu lembro, na fala dele nas palestras, ele sempre se colocava de uma forma de se expressar assim, ó, ele pensava até a distância que ele parava do carro da frente, para que outras pessoas tivessem oportunidade de parar outros carros, para aproveitamento de espaço. E aí ele parava um pouquinho à frente, ele não parava em frente para o Emmanuel, ele parava um pouquinho à frente. O Ronildo, que era o companheiro que auxiliava ele, ia até o carro dele, pegava o material dele todo lá, as bíblias, o apagador, ele entrava para dentro do Grupo Emmanuel 6 e pouquinho, e ele atendia fraternalmente lá até um pouquinho antes da reunião. Então, de 6 a 19h30, ele fazia o atendimento fraterno lá para as pessoas que chegavam no estado de maior dificuldade na terça-feira de manhã, na terça-feira à noite, lá no Grupo Emmanuel. Após o interno da reunião, porque a reunião funcionava em 3 partes, a primeira parte era um estudo do livro de Emmanuel, Fonte Viva, né, desse. Na segunda parte, o livro dos Espíritos, a terceira parte, o estudo do Mildi, que ele colocava lá uma colagem no quadro lá com o escrito do Evangelho e tentava trabalhar com o grupo do Evangelho, né? Após as 9 horas, ele continuava, eu ia embora, eu não sei que horas que ele saía de lá, não. Ele continuava o atendimento. Então, é esse que era o propósito. Ele vivenciava, ele vivia, ele se entregava ao propósito. Essa era a dinâmica da terça-feira à noite, né? Sexta-feira, muitas vezes, ele tinha curso lá também, no Grupo Emmanuel à noite também, o curso de expositor, o curso de passe, ou o curso mesmo no final do Evangelho também. Na sábado de manhã, 7h30, eu até esqueci, 8h30, 10, 8h30 às 10, eu sempre me esqueço esse horário, porque eu chegava cedinho. Né? 8h30 às 10 era o estudo da evolução. Estudo da evolução, 7 anos ele trabalhou com o livro do Apocalipse. Na primeira fase ele trabalhou Gênesis, depois, antes do desencarne dele também, ele voltou a Gênesis de novo. Então a dinâmica dele era extremamente movimentada, não tinha muito tempo vago, não. E mesmo assim ele tinha tempo para dedicar a tudo isso. Né? Então, era o núcleo de trabalho central dele, é o Grupo Espírita Emmanuel. De Belo Horizonte, Minas Gerais, congrega militantes da doutrina espírita interessados particularmente pelo estudo e divulgação do Evangelho à luz da codificação. Então, a ênfase do Honório, mesmo do Grupo Emmanuel, em termos de estudo, também é Evangelho. Eu vou pensar assim, qual que é a ênfase do Grupo Emmanuel em termos de abordagem de codificação espírita? É Evangelho. Evangelho segundo o Espiritismo? Que aí a pergunta era sempre essa, né? Não, Evangelho segundo o Espiritismo, mas ao mesmo tempo também a construção de comentários ao Novo Testamento, os versículos do Novo Testamento, utilizando as obras do Emmanuel e as obras da codificação. Era esse que era o foco, esse que era o trabalho forte, central. A partir desse trabalho forte, central, como eu falei, o princípio da evolução e o trabalho de forma diferenciada também. No sábado de manhã, porque ele não utilizava a metodologia do Mildim para tudo, não. Ele também explorava, principalmente Gênesis e Apocalipse, ele fazia mais uma análise temática desses 2 livros. Ele não pegava um versículo de forma isolada e ia analisando todo ele, não. Então, outra característica dele também, ele é uma pessoa com muitos recursos de trabalho em cima do Novo Testamento. A caixa de ferramenta dele tinha muita ferramenta lá. Ele sabia analisar tanto o versículo de forma minuciosa, como de forma temática, como explorar aspectos psicológicos desses versículos, como explorar aspectos de evolução daquele versículo. Ele conseguia abrir o versículo. E a capacidade de abertura de versículos é interessante, principalmente quando a gente trabalha no livro do Apocalipse, que também foi abordado no sábado de manhã por ele, de forma não mística, como nós sempre abordamos o Apocalipse, né? Como se fosse uma mensagem que o mundo vai acabar algum dia de forma trágica, e nós vamos ficar aprisionados em um planeta, tipo, sei lá. Né? Mas não. A mensagem de trabalho do Apocalipse do Honório é a mensagem de esperança, de transformação. O Apocalipse, no aprendizado do Apocalipse, como ferramenta de transformação humana, de compreensão de quem eu sou e, ao mesmo tempo, dessa grande jornada de evolução e ascensão, para que eu me transforme no ser melhor. Então, uma visão sempre muito positiva da vida. Né? Ao final da vida dele, ele, mesmo com a bolsa, né, coletora, porque ele teve um câncer no intestino,
ele fez inúmeros trabalhos, ele continuou o trabalho de forma reduzida, mas continua o trabalho, né? Vamos lá. Então, elemento central que ele gostava de trabalhar, evolução. Isso aí eu tirei de uma apostila, né, que circula aqui em Belo Horizonte, que ele tem um artigo que fala sobre evolução nessa apostila. A posse da razão acarreta novas providências no processo de orientação dos seres em evolução. Aos embates e obstáculos das reencarnações, eu destaquei esse termo, agindo de fora para dentro, que era algo também que ele utilizava de uma forma muito constante, né? Um termo que ele gostava de trabalhar, essa coisa de fora e dentro, para que a gente prestar atenção que o trabalho da doutrina dos espíritos não é um trabalho só externo, mas também movimenta as forças e as potências da nossa alma para que a gente se transforme num ser melhor. No esforço de despertamento inicial, somam-se providências espirituais agora nas áreas da educação, né? A possibilidade de evolução e de crescimento de todos nós que estávamos ali junto dele também. E aí ele não tinha essa diferenciação, né? Ele tentava fazer como Emmanuel aborda no livro Pensamento e Vida, no capítulo 4 e 5. Não só o processo de instrução, mas também de educação, transformação do ser. E aí, um objeto que ele gostava de trabalhar de forma bem tranquila é o Antigo Testamento. Como eu falei, trabalho de anos e anos no livro da Gênesis. E aí, o livro da Gênesis, mosaica, era explorado principalmente ali naqueles aspectos da vida dos capelinos para o planeta Terra, no papel de Jesus junto a esses grupamentos, na possibilidade de evolução e transformação dessa coletividade, no auxílio como enxertia psíquica aqui nesse planeta, né? Então, os temas que ele utilizava, explorava quando ele trabalhava no livro de Gênesis. Da Gênesis mosaica. Qual a posição do Velho Testamento no quadro de valores da educação religiosa do homem? No quadro de valores da educação religiosa na civilização cristã, o Velho Testamento, apesar de suas expressões altamente simbólicas, poucas vezes acessíveis ao raciocínio comum, deve ser considerado como a pedra angular, como a fonte máter da revelação divina. Então, ele utilizava a fonte do Antigo Testamento também como fonte de compreensão da terceira revelação. Ele conseguia trabalhar com as três revelações de forma bem equilibrada e ajustada. Hoje em dia, nós vemos pessoas que têm essa capacidade de abordar o Antigo Testamento de uma forma bem aberta. Muitas vezes a pessoa trabalha o Antigo Testamento até com as religiões dogmáticas. Ele não. Ele conseguia abrir o texto para outras propostas. Isso era interessante nele também. E mais, ele não tinha o preconceito de achar que aquele texto não podia ser lido e estudado. Isso também é interessante. Porque nós temos que pensar o Honório num contexto específico. O contexto específico que o Honório pegou, principalmente no começo do trabalho dele, era doutrina dos espíritos trabalha só com o Evangelho segundo o Espiritismo. O espírita não cabe nem a leitura do Novo nem do Antigo Testamento. Esse foi o contexto que ele pegou. E aí ele teve que falar com as pessoas que estavam em torno dele o seguinte, não, a partir da chave instrumental que Kardec ofertou no século XIX com os espíritos, eu tenho sim possibilidade de olhar para o Antigo Testamento e para o Novo Testamento de outra forma. Não da forma mística do passado, mas agora abrindo um campo de revelações novos. No simbolismo, principalmente, do Antigo Testamento. Tem mensagens ocultas que nos proporcionam um campo de aprendizado diferente. Está lá na 628 do Livro dos Espíritos, quem leu atentamente, né? Kardec fala que não só as inúmeras tradições espirituais desse planeta Terra, agora com a chave espírita, teriam oportunidade de serem melhor compreendidas. E ele se utiliza bem desse tipo de abordagem, tipo de metodologia. Tentar tirar do simbolismo do Antigo Testamento alguns princípios norteadores que estão vinculados também à terceira revelação, lá do século XIX. Vocês estão calados? Eu estou falando muita loucura? Não? Estou muito doido, não? Estou muito alucinado, não? Não, tá joia. Daqui a pouco eu alucino. Vamos lá, então. Tá vendo? Esse aqui é o protótipo do expositor, não muito parecido com o Honório, né? Esse aqui é o inverso, mas tudo bem. Vamos lá. Novo Testamento, então, que é outro objeto de estudo também. Ele se dedicou durante toda a vida. E aí a abordagem do Novo Testamento, como eu adiantei, é do estudo minucioso do Evangelho, como é chamado hoje, ou o estudo do Evangelho miudinho. E como funciona o estudo do Evangelho miudinho? Como o Emmanuel fez a abordagem lá dos livros que a gente conhece. Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Palavra de Vida Eterna. Você pega o versículo,
destaca algo no versículo e desdobra em termos temáticos. Né? Eis que o semeador saiu a semear, eu estudo. Quem é o semeador? Né? Que semente é essa? Lança semente onde? Nós também somos campo? Então, beleza. Que tipo de semente nós recebemos? E aí você vai explorando e tentando compreender não só o versículo, mas também como esse versículo, como essas orientações de cunho moral servem também para me orientar dentro da vida. Para a gente pensar. Diante de um texto da Boa Nova, abre-se segundo grau de interesse, de sensibilidade e de determinação, várias janelas. Você vê que esse é o pensamento do Honório. Diante do estudo de um texto, de um versículo do Novo Testamento, lido muitas vezes no primeiro trabalho, que como eu fazia, no dicionário bíblico, na concordância, no trabalho comparativo, e depois tentar retirar o espírito da letra, é como se abrissem janelas de interpretação e compreensão daquele texto. Várias janelas pelas quais o aprendiz visualiza todo um território vibracional em que o pensamento do Cristo circula radioso, que a base era essa, né? Eu estudo o Novo Testamento porque é a expressão da passagem do Espírito puro pelo planeta Terra. É isso, né? São os relatos dos diversos evangelistas da passagem de um ser de alta envergadura espiritual, da postura moral, da proposta moral desse ser no caminhar no planeta Terra. Aí o relato dessa passagem de Jesus permite para o estudioso no tempo presente não se deslocar daqui para lá no Evangelho, de forma histórica, mas ao mesmo tempo trazer os valores do Evangelho para a minha vida agora no tempo presente. A proposta do estudo do Evangelho do dia é essa. Não é analisar um versículo, a figura de Jesus há 2000 anos atrás, mas é trazer Jesus de 2000 anos atrás para a minha vida no tempo presente. É isso. Né? Não é só olhar de forma idólatra e muitas vezes, nossa, como Jesus foi legal na passagem dele no planeta Terra. Não. É tentar trazer esses valores que o Cristo trouxe há 2000 anos atrás para a minha vida, para o meu tempo presente, para a minha proposta de transformação, para a minha reforma interior. Então, aí eu acho que expressa bem a fala do Honório. Em que o pensamento do Cristo circula radioso, canalizando os mais suaves valores na direção das profundezas do espírito imortal. E são graus, né, de apropriação do texto do Novo Testamento e de ampliação do campo da nossa consciência. Interessante demais. Quanto mais você estuda um versículo do Novo Testamento, mais você entra não só na compreensão e na interpretação daquele versículo, mas também vai, em termos de aprofundamento espiritual, entrando na dinâmica, né, de sintonia daquele texto. E aí a gente tem que pensar o relato sobre a vivência do Cristo. Nós nos vinculamos, a partir da nossa mente, né, a esse tipo de relato, a esse tipo de proposta, a esse tipo de propósito. Propósito vinculado à construção do amor. E aí a gente vai entrando no texto também. Né? Então, o trabalho junto ao Novo Testamento não é só um trabalho intelectual, mas, ao mesmo tempo, é uma proposta de progresso intelecto-moral, que é diferente. Né? Intelectual, só fora. Né? A proposta de educação moral, segundo Allan Kardec, é transformação dos nossos caracteres interiores, né? Da nossa proposta interna, mudança de pensamento, de emoção, de sentimento. Tentar olhar para dentro e construir um reino por dentro de nós. Um reino de paz, de harmonia e de equilíbrio. É diferente. Então, o trabalho do Novo Testamento tem essas duas dinâmicas. Eu aprendo fora, mas eu me aproprio de diversos instrumentos por dentro, construindo um reino interior e me transformando num ser melhor. É humilde, num ambiente descontraído, ao embalo do entusiasmo e vontade de aprender, o trabalho é levado a um feito em torno de uma mesa. Aí, troca de ideias, porque a reunião do miudinho é democrática, todo mundo fala sobre o versículo. Há pessoas que têm muito conhecimento, pessoas que têm pouco conhecimento, troca, né? Intercâmbio, baseado muito em afeto e respeito uns com os outros. Com ampla troca de ideias, argumentos, cotejo de referências bíblicas. Quando a atenção é direcionada para o versículo evangélico escolhido. Com essa dinâmica desse clima de acentuadas vibrações cristãs, surgiram as primeiras reuniões do miudinho. Aí, vou correr. Tá na hora de correr, Jaqueline? Pode ir tranquilo? Eu não posso falar que a gente está rodando de futebol também agora. Não? Vamos embora. Então, durante alguns anos lá no Grupo Emmanuel, no sábado de manhã, eu já falei sobre tudo isso, eu vou falar aqui, o Honório trabalhou o livro de Gênesis, né? Não há, entretanto, para o homem de estudo, nenhum antigo sistema filosófico, nenhuma tradição, nenhuma religião a negligenciar. É a questão do livro dos Espíritos que eu citei
que mostra muito o tipo de pensamento que o Honório tinha. Ó, não tem isso, você não pode fazer uma leitura espírita do Antigo Testamento. Claro que você pode. Você tem a chave, você tem ali o texto, você tira o simbolismo daquele texto. Os germes, porque todos encerram os germes das grandes verdades, que, embora pareçam contraditórias entre si, espalhadas que se acham entre acessórios sem fundamento, são hoje muito fáceis de coordenar, graças à chave que nos dá o Espiritismo. Então, é um trabalho. O Apocalipse também, eu acho que muitos aí têm contato com essas gravações do Apocalipse, que essas gravações do Apocalipse estão circulando, né? Eu acho que no Spotify também tem, tanto a gravação de Gênesis, como também de Apocalipse, e também, se for procurar, tem as transcrições das reuniões. Aliás, um agradecimento, quem fez as transcrições foi a Edna, que está lá na Albino Teixeira, né, que coordenava as transcrições para o Honório. O seu João também foi alguém que transcreveu com muito carinho. São essas pessoas que eu lembro para tentar lembrar de quem contribuiu, né? O Apocalipse é, assim, uma mensagem que define o mesmo processo educacional e evolutivo. Esse é o começo do trabalho do Apocalipse, quando ele fez presencialmente no Grupo Emmanuel, no sábado de manhã. Definido ao lado do chamamento para a nossa integração no bem e no amor, na adoção da verdade como componente de libertação. Porque o trabalho do Apocalipse era a revelação que proporcionava o maior conhecimento de verdade, conhecendo mais a verdade, um processo de libertação do ser e autonomia espiritual. É também uma soma muito grande de sugestões à nossa vida pessoal. Então, todo o trabalho que ele tinha, tanto no Evangelho, quanto em Gênesis, como no Apocalipse, sempre vinculado também a uma transformação da prática da pessoa. Tinha sempre essa reflexão. Teoria? Joia. E agora? A prática. Não era nada a instrução lançada ao vento, assim, ó, aprendeu? Dá para joia. Então, PhD em Gênesis e Apocalipse. Que bom. Não. É sempre a parte prática, que era o mais difícil. E aí tem alguns casos que a gente lembra com muito carinho, né? O Belan deve conhecer, o companheiro Laírto, né? Que frequentava lá no sábado de manhã, muitas vezes ia a lágrimas, né? Porque ele via as dificuldades dele e, ao mesmo tempo, via o conteúdo que estava sendo ensinado para nós em termos de Apocalipse e Gênesis, e ele se sentia, né, mal de ainda não fazer de forma prática na vida dele. Então, tem esses fatos também que mostram como aquele grupo estava vinculado àquele tipo de pensamento de transformação pessoal. Chegando até, muitas vezes, como eu falei, a pessoa a chorar com o público porque acreditava que não estava seguindo um caminho de transformação adequado, que ainda estava muito distante da mensagem. Então, ele tinha essa capacidade como professor de te colocar numa situação, ó, ou vai ou vai. Tanto que muita gente se sentia incomodada e não conseguia frequentar por muito tempo. Não era uma proposta falsa, hipócrita. Era uma proposta de abertura e de muita autenticidade. Porque eu gostava muito dessa palavra, né? Não lembrei. Autenticidade. Ele era autêntico. Então, você sentia vergonha de estar junto dele e não estar estudando. Estar junto dele e não estar fazendo algo para se transformar moralmente. O que ele fazia para ele, visivelmente. Às vezes com muita força. Ele era forte. O danado era forte. Luz Perecível é a obra que ele, junto ao Grupo Emmanuel, acaba publicando pela União Espírita Mineira. Quem não tiver, é bem interessante para tentar compreender esse tipo de pensamento da análise minuciosa do Evangelho. Eis aqui o nosso trabalho. Cabe nos advertir que ele não constitui um marco inicial, porque outros já o fizeram de maneira extraordinária, nem um ponto final. Sempre essa proposta humilde. Ó, eu sou alguém que está contribuindo nesse momento, mas outros contribuíram, mas à frente, outros podem abrir outros anos não trabalhados ainda. Isso ele era bem tranquilo. Estamos em evolução. Evoluem as ideias e métodos, tudo. Tudo evolui. Essa era a dinâmica dele. Né? Tudo evolui. E talvez você não se veja como alguém preparado nesse momento, mas você está muito melhor que o dia anterior. Tanto que talvez, dos exemplos que ele dava sempre nos estudos de evolução, era de um companheiro lá nos primórdios, no início da sua fase humana, né? Que muitas vezes para sobrevivência matava milhares e milhares de pessoas, mas em vidas posteriores já matava 2 ou 3. E aí ele sempre afirmava para a gente assim, ó, tá vendo? Essa é a dinâmica da evolução. A dinâmica da evolução é melhoria, progresso, transformação. Né? Então, para a gente olhar o quadro de forma mais ampliada, compreendendo que a nossa expressão agora no tempo presente, talvez seja a melhor possível. Nós damos conta. Nós não podemos exigir de nós, no momento presente, uma postura Francisco de Assis.
mas nós podemos ofertar para a vida o melhor dos nossos valores, tendo dificuldades, mas tentando lutar contra as dificuldades, não nos construindo como seres autoindulgentes, mas nos apropriando desses valores e tendo o piso nosso, compreendendo o nosso piso para o momento presente. Seres imperfeitos, planeta, prova de expiação, né? Não é nada muito chique, não. Para a gente ir finalizando, depois, ao final da vida dele, ele fez o trabalho do movimento federativo brasileiro por anos e anos, ele tem inúmeras viagens, principalmente na área de infância e juventude, se eu não me engano, né? O pessoal do Nordeste adorava os estudos dele, ele, muitas vezes no Grupo Emmanuel, alguns companheiros das federativas do Nordeste visitavam ele para troca de ideias, troca de experiências, né? Ele também fazia um trabalho, eu acho que no interior de São Paulo também, muitas vezes. Então, aí ele assumiu como presidente da União Espírita Mineira, como coordenador daquela instituição que tinha algumas dificuldades, e aí ele, com alguns outros companheiros que ele já tinha de suporte, que acabaram se transformando em conselheiros, tanto da União Espírita Mineira como também do Hospital Espírita André Luiz, ele conseguiu uma governabilidade dessas instituições. Então, todo mundo sabe que esse tipo de instituição é muito vinculada à figura não só do presidente, mas também de um conselho, né? Então, ele precisou também de outros companheiros que pudessem dar o suporte, né, e a sustentação nessas casas. Essa estrada pela qual... Você que eu vou pular, que senão eu vou né? Vamos indo. Não, mas ele está olhando aqui, né, como liderança, para a gente pensar aqui, segundo o cardeal Bourbon. Ele perguntará àquele que possui uma autoridade qualquer: que uso fizeste dessa autoridade? E ele, sim, fez um uso muito adequado da autoridade que ele detinha junto às pessoas. Tanto que eu acho que todo mundo que vocês conversaram vão falar a mesma coisa. Ah, ele é mal-humorado? Era, nossa, quando era chato. É muito chato isso. Mas, ao mesmo tempo, extremamente competente, extremamente trabalhador, extremamente disciplinado e alguém que contribuía para o contexto, sempre. Né? Que mal detiveste? Que progresso fizeste? Se eu te dei subordinados, não foi para fazer deles escravos da tua vontade, nem os instrumentos dóceis de teus caprichos e da tua cupidez. Eu te fiz forte e te confiei os fracos para sustentar e os ajudar a subir até mim. É alguém que contribui com o entorno, né? Todo mundo que está em volta cresce junto. Por isso eu coloquei mais a postura de liderança e não de chefe. Ele não era chefe, ele era um líder. Porque ele conseguia fazer com que todas as pessoas que estavam no entorno dela crescessem junto. Né? Ele não era alguém que... Ele tinha as ideias dele. Muitas vezes ele batia de frente com outras pessoas e acabavam não se ajustando e iam para outros contextos. Né? Ele era o alfa dog nisso aí, ele era o macho alfa, né, do Grupo Emmanuel. Mas, ao mesmo tempo, também, ele contribuía para todas aquelas pessoas para o processo de crescimento. Todo mundo que compartilhou com ele de alguma coisa, cresceu. Né? Isso é uma característica boa. E aí, eu já falei, formação de trabalhadores. Destaquei também o trabalho dele, não só junto a essa proposta de coordenação em termos nacionais ou mesmo regionais, ele auxilia também na construção de duas apostilas desse projeto lá da Federação Espírita Brasileira, do estudo aprofundado da doutrina espírita, né, junto ao Haroldo também. E aí ele também tem esse trabalho de atendimento com os pacientes psiquiátricos também, lá no Hospital Espírita André Luiz. Ele desencarnou, ele era o presidente do conselho do hospital. Então, e aí, para despedir aqui do São Honório, ele como espírito, ele tem uma mensagem, eu acho que essa mensagem é do Wagner também, no livro do Paulo Nosso, eu acho. Nos territórios humanos, cada árvore produz conforme a espécie. Né? Eu acho que serve para falar dele mesmo. Né? Alguém que se esforçou, que trabalhou, que conseguiu contribuir para esse movimento de Belo Horizonte, para a comunidade de Belo Horizonte, e, ao mesmo tempo, em Minas também, um pouco do Brasil. Nos territórios humanos, cada árvore produz conforme a espécie. Se nos reinos naturais do mundo, a diversidade configura o acervo das riquezas que nutrem as existências e embala os princípios, as sucessivas reencarnações nos projetam a consciência ao plano das realidades espirituais. Então, fala dele, que serve para ele, como vivência, como encarnado, e também para nós nos dias de hoje. Serve para que a gente pense que nós temos, sim, inúmeras possibilidades de progresso e transformação, inúmeras possibilidades de nos tornarmos cada vez melhores trabalhadores, cada vez nos aperfeiçoarmos moral e intelectualmente, cada vez desenvolvermos mais amor, compaixão e caridade no encontro com o nosso próximo. Então, a vida deles serve, na realidade, para o estímulo de transformação para a nossa vida, que eu acho que é o mais importante.
Aqui, talvez, daqui a 2 dias, talvez vocês esqueçam do que eu falei. Eu não esqueço quem é o Honório. Mas o mais importante é pensar, eu estou em busca de um caminho de transformação. Eu procuro a cada dia ser melhor do que era ontem. Eu procuro me desenvolver com meus inúmeros potenciais em faculdades, para que quando eu tenha a oportunidade de chegar no mundo espiritual, né, eu seja acolhido com o maior carinho e continue meu trabalho. Aliás, eu terminei com uma frase que ele gostava de falar. Né? Ele gostava de falar sobre isso, com muito carinho, e a pessoa, como é que é? Deu a contribuição dele. Ele gostava de sempre valorizar o que a outra pessoa fazia. Né? Deu recadinho. Ele gostava de falar dessa palavra. O Wagner ou outra pessoa está dando um recadinho na vida. Ele gostava desse tipo de mensagem. Então, e com homenagem para ele, como eu falei, tentei fazer o papel neutro. Eu acho que a distância emocional é necessária para a expressão da verdade, para que a gente fique meio distanciado, mas tomara que tenha sido produtivo para todos nós, para o nosso aprendizado. Né? Então, vamos caminhando e transformando a cada dia da nossa vida. Um abraço para todo mundo. Né?